Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio de Experiências Extraordinárias. Esse é um episódio diferente. Vocês vão entender por que já já. Então não saiam daí. Fiquem aí com a gente até o final. Quais são as diferenças desse episódio? A primeira é que a gente vai dividir ele em dois capítulos. Capítulo número 1, capítulo número 2. Tá? Para a gente poder manter... primeiro aproveitar os nossos convidados e convidadas aqui e para a gente poder manter um tempo ali de 40, 45 minutos, que é o que vocês gostam, é o tempo que vocês gostam que a gente coloque. A segunda coisa é porque hoje eu estou recebendo aqui 3 executivos que dividem a liderança da empresa. Então, assim, é uma forma muito interessante com a qual eles trabalham e a gente vai explorar muito isso. Eu brinquei aqui com eles que eles são os 33% CEO. Né? Cada um é 1/3 CEO da companhia. Né? Então a gente tem esses 3 executivos aqui que vão contar para a gente um pouco de como é essa dinâmica. Enfim, a gente está com uma pauta aqui recheada de assuntos interessantes. Mas, antes da gente começar, eu queria pedir para vocês ajudarem a gente. Divulga o nosso vídeo, divulga os nossos canais nas redes sociais. Isso é super importante para o crescimento do nosso canal. O Experiências Extraordinárias é um projeto que tem como objetivo sincero e real de levar conhecimento, de levar histórias interessantes que possam inspirar carreiras, que possam inspirar profissionais que estão no começo da carreira ou que estão buscando desenvolvimento, enfim. E as pessoas que estão aqui cedem o seu tempo para participar do projeto com a gente. Então, sem mais delongas, eu queria começar apresentando os nossos convidados. Eu vou começar pela dama, pela Júlia. Júlia Morassutti. Morassutti. Eu sabia que eu ia errar. Eu fiquei treinando aqui, sabia que eu ia errar. A Júlia, originalmente, teve a carreira construída na área jurídica, entre escritórios de advocacia e empresas como Gol Linhas Aéreas e Unisys. Em 2018, ingressou na Print para estruturar o departamento jurídico e hoje é responsável também pelas áreas de gente, cultura e relacionamento. Então, jurídico, gente, cultura e relacionamento. Relacionamento com os clientes, além de ter introduzido a agenda de ESG na empresa. Super legal. Obrigado por ter vindo, Júlia. Obrigado pelo seu tempo. Vai ser um prazer conversar com você aqui hoje. Obrigada a você pelo convite, Rodrigo. Ótimo. Bom, tenho aqui também o Gregory Goris, que a gente vai chamar de Greg para facilitar. O Greg é belga, mudou-se para o Brasil em 2013, sempre trabalhou com marketing de produtos digitais, como na Glambox, a maior assinatura de beleza da América Latina. Também passou pela Samap, e chegou na Print também em 2018, no marketing, e abraçou o time de tecnologia a partir de 2019. Hoje também é responsável pelas áreas de estratégia, comercial, CRM e Business Intelligence, BI. Obrigado, Greg, por estar aqui com a gente. Bacana. E, por fim, não menos importante, temos o Fábio Carvalho, que está aqui sentado ao meu lado, profissional atuante em diversos elos da cadeia de suprimentos, é apaixonado por sua capacidade de impactar positivamente negócios e seus clientes, tem larga experiência em reestruturação, planejamento e gestão de operações logísticas e produtivas de empresas do varejo, indústria química e e-commerce. Chegou na Print também em 2018, essa é uma característica que a gente vai explorar. Eles chegaram praticamente juntos, com uma diferença de algumas semanas na companhia. Também chegou em 2018 para criar a área de planejamento de operações e hoje é responsável pela estrutura de supply chain e industrial. Os 3 ocupam a direção da companhia, a brincadeira que eu fiz aqui, que a gente vai explorar no nosso episódio, que cada um é 33% CEO da companhia. E eu queria começar fazendo uma provocação. Eu sempre escutei, né, lá desde criança, minha avó falava, né, que cachorro que tem 2 donos, ou morre de fome, ou come 2 vezes. Né? Aqui nós temos 3 donos, né? A gente tem 3 executivos que cuidam da companhia. Antes da gente falar da Print,
Júlia, como é que é, resumidamente, essa experiência no dia a dia de vocês? Olha, Rodrigo, se eu falar do dia de hoje, ela é fantástica. Aham. A gente hoje é próximo, uma convivência, ela é leve, ela é divertida e é muito séria também. Aham. Se a gente volta lá atrás, quando fomos nomeados, eu tinha alguma dúvida, porque a gente não tinha uma interação próxima em duplas. Aham. A gente se conhecia, claro, participava de reuniões semanais, os 12 executivos da Print, mas não essa relação próxima. E nós somos muito diferentes. Mas, enfim, para esse começo, deu muito certo. Deu muito certo. Muito certo. Legal, E bacana. a gente vai contar mais. A gente estava falando aqui nos bastidores, e obviamente aqui a gente não fala de números nem nada, mas os resultados da companhia provam que foi uma decisão super acertada ter 3 executivos liderando o business, né, aqui no Brasil. Mas para falar um pouquinho da Print, Greg, conta pra gente o que é a Print, o que vocês fazem, qual que é o business de vocês, a origem. Dá um resumo aí pra nós, quem é a companhia. Vou tentar resumir bastante, né? Tá bom. Então a Print ela nasce em 2012, né? Foi fundada pelo Matt e Flori, que agora estão na Loft, vocês devem conhecer. Uhum. É que eles enxergaram que aqui no Brasil tinha bastante ineficiência nesse mercado gráfico, né? Tinha um atendimento ao cliente péssimo, principalmente para clientes menores, né? Empreendedor pequeno, médio, cliente final. Antigamente, você só conseguia uma impressão de boa qualidade com tiragem muito grande, né? Tiragem muito alta. Então, né, eles entenderam que dava para utilizar tecnologia, né? Então a Print é uma empresa de tecnologia para, de fato, atender esse mercado, que também é gigante, né? Através dessa tecnologia, otimizando o processo de impressão, oferecendo essas qualidades e tiragens baixas. Aí, desde 2014, o Grupo Simpress já está envolvido, né? O Grupo Simpress é o maior nesse universo. Tem Vistaprint nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma empresa bilionária, PixArt Print, etc., na Europa. Virou investidor e eles efetuaram, né, de fato, a compra da empresa em 2020. Então, são super parceiros da gente, são para quem a gente reporta. E a Print é web to print. É um termo que talvez a gente vai usar mais vezes aqui no papo. Do e-commerce até receber o seu impresso em casa. É isso que a gente faz. A gente Que bacana. É mais que uma gráfica online, a gente diz. Que legal, bacana. Fábio, vocês são considerados uma startup ainda? Como que é a estrutura da Print? Quantas pessoas vocês têm? Conta um pouco pra gente esse lado. Olha, a gente tem mais de 450 pessoas no nosso time. Mais de 10% é de tecnologia, que o nosso negócio é isso, é usar a tecnologia para descomplicar a vida dos nossos clientes. E a gente está num caminho muito forte para a gente virar uma scale-up. Então, a gente vem de resultados muito bons. Esse ano, a gente está fechando o melhor resultado da história da empresa. E estamos com um caminho muito bem estruturado para esse próximo ano fiscal. A gente ter um belo crescimento novamente e, de fato, nos consolidarmos como uma scale-up. Legal, bacana. Voltando para a questão do 33% CEO, que foi o apelido que eu dei aqui para vocês, vocês tinham um CEO antes? Como é que foi essa história de vocês assumirem o controle da companhia? Como é que vocês dividiram as áreas? Enfim, tá aberto aqui quem quiser responder, começar. Então. Bem, nós tínhamos um CEO até maio do ano passado, maio de 2021. Tá. E ele saiu para uma nova oportunidade. E na saída, ele sugeriu que a investidora, a Simpress, fizesse o teste com nós 3, assim, avaliando os executivos, entendeu que éramos mais sêniores e que essa composição faria sentido. A investidora topou e isso, naquele momento, foi como uma experiência. E eles imaginaram que testariam o trio por 6 meses. Né? E talvez buscassem um CEO do grupo global, etc. E foi indo e... Foi ficando, foi dando resultado. Muito resultado. Agora, cada vez mais... E recentemente, o que a gente ouviu foi na semana passada que se eles soubessem que a gente daria esse resultado, eles teriam nomeado a gente 3 anos atrás, quando eles completaram a aquisição da Print. Que coisa interessante.
quando eu soube que vocês viriam aqui, eu fiquei super curioso com isso, né? Porque eu puxei na memória, assim, eu não lembro de nenhuma empresa que eu conheça, assim, que eu tenha a oportunidade de ter conhecido, que é dirigida por mais de um executivo, né? Normalmente tem ali um executivo, um sócio, um acionista, um CEO, presidente, enfim, que toca a companhia, que toma as decisões. Óbvio, cada dia, hoje em dia, é muito mais colegiada, mas no final do dia, ele é que assume a responsabilidade, né, ali pela decisão. Eu queria explorar um pouco essa parte. Como é que é o dia a dia de vocês, Fábio? Como é que vocês... Quando eu li aqui a mini bio de vocês, cada um é responsável por um pedaço, isso já ficou claro. Mas como que é lá no dia a dia? Como é que vocês lidam com o dia a dia das decisões da companhia? Olha, primeiro, isso é um grande fato curioso nosso, né? Então, primeiro, quando você perguntou, pô, o que é que tem de curiosidade? Uhum. Esse é um grande fato curioso. A gente tem um trio que lidera uma organização e aí, perguntando como é que funciona isso. Primeiro que, na escolha desse trio, a gente tem vertentes muito bem definidas. Então, Greg tem uma vertente de negócios, de áreas que ele toma conta. Uhum. Júlia tem a vertente de áreas que ela toma conta. E eu tenho minha vertente. Mas uma coisa que a gente conversa muito entre nós três é, tô tirando o chapéu da área e tô colocando o chapéu aqui dos 33% de CEO. Uhum. Então, a gente tem muito esse tipo de discussão, com críticas construtivas sobre a vertente de cada um, para a gente discutir decisões estratégicas para o nosso negócio. Uhum. Então, e aí a gente tem muito esse respeito entre nós para a gente escutar bem aquilo, aceitar e a gente discutir estrategicamente sem nenhum tipo de apego como é a melhor decisão para o nosso negócio. Uhum. Então, a gente faz isso muito dinâmico, uma troca de um bate-papo, uma troca de ideias sobre o que cada um pensa de forma muito aberta. Todo mundo nós três, a gente está muito aberto para receber. Uhum. O que é que o outro tem, qual o pensamento, qual a ideia. E a gente escuta isso, discute estrategicamente e a gente sai de lá com a decisão. Muito legal. Agora, cada um de vocês tem uma origem, né? O Greg, belga, né? A Júlia, paulistana, mas teve uma experiência na Europa. E você, a gente estava conversando, veio de Natal, né? Uma grata surpresa, eu também morei em Natal há algum tempo. Então vocês têm, e claramente dá para perceber que vocês têm perfis diferentes, né? Ainda nesse assunto, Júlia, como que é quando vocês têm opiniões diferentes, né? De novo, quando é um CEO único e ele tem um grupo, um board ali de diretores e há divergência, normalmente ele toma uma decisão, né? Ele vira e fala, vou pelo caminho tal, né? Ele discute com o time e decide, vou pelo caminho tal. No caso de vocês, não tem. Vocês são 33% CEO. Como é que vocês fazem quando isso acontece? Bem, eu vou te dizer bem na prática, até porque a gente teve uma primeira discordância na semana passada. Uhum. Até aqui a gente tem, ainda que sejamos tão diferentes, a gente tem opiniões bastante parecidas quando envolve estratégias, decisões, etc. E a gente chegou numa situação que os dois tinham uma opinião e eu tinha uma opinião diferente. E o que eu pensei, e o nosso quórum é unânime. Uhum. E o que eu Ou pensei, seja, os três têm que estar a favor da decisão. Exato. O que eu pensei, ponderei os riscos, achei que o risco de acatar a posição deles era baixo e que eles tinham os fundamentos, ainda que eu ainda não tenha certeza que vão se confirmar. E eu falei, olha, eu neste momento não concordo, mas podemos seguir. Vou apoiar. Vou apoiar. E o Greg brincou, tivemos a primeira decisão por maioria, eu falei, não, a decisão foi por unanimidade, eu só me curvei a opinião de vocês. Uhum. Mais ou menos assim. Aí agora eu vou entrar nos temas mais polêmicos. Quando você teve essa postura, né, de acatar, entre aspas, vou usar essa palavra por falta de outra, de acatar uma ideia que talvez você não tivesse totalmente convencida. Parece óbvia a pergunta que eu vou fazer, mas eu queria entender seu ponto de vista.
você acatou de verdade ou você vai ficar assim, ou você ficou assim, eu falei que não era pra fazer isso. Eu avisei que não era pra fazer assim. Não, Boa pergunta, gente. não, Ótima pergunta. eu vou dar uma resposta bastante sincera. Uhum. Eu vou torcer que aconteça Uhum. o que eles previram e vou fazer de tudo para ajudar. Uhum. De verdade, de Não, verdade. eu faço a mesma coisa lá Tá entendendo? na Gênesis, eu faço a mesma coisa, né? Eu sou o CEO da empresa no Brasil, mas eu tenho um grupo de diretores sêniores, né? E eu sempre falo isso, eu falo, a gente concorda em discordar, né? Eu acho que o business ganha muito com isso, quando você tem um grupo de executivos que trazem visões diferentes. Mas eu sempre falo a mesma coisa também. A partir do momento que se tomou uma decisão, não importa se ela foi a favor ou não, nem sei se deveria usar esse termo, né, a favor. Se ela catou a tua ideia ou não, você está on board dessa decisão. E muitas vezes, essa decisão ela vai contra o que eu faria. Uhum. Por quê? Porque eu olhei e falei, puxa, realmente o que essas pessoas, né, o que o meu time de liderança está trazendo realmente faz muito mais sentido do que eu tinha proposto no início. Mas saiu da sala com a decisão tomada e pronto. É isso aí que você acabou de falar. Ô, Greg, um outro tema polêmico aqui. O ser humano, de uma forma geral, né, é óbvio que tem exceções, para tudo tem exceção, mas o ser humano, de uma forma geral, é muito competitivo, né? E vocês estão ali dividindo a direção da companhia, mas vocês são seres humanos também. Como é que vocês lidam no dia a dia com essa questão do ego, essa questão da competição, entre aspas, né? Sei lá, eu vou dar um exemplo aqui. Por isso que eu falei que é polêmico, tá? As minhas ideias são as que mais vão pro ar, né? Eu que dou mais ideias. Como é que é isso para vocês? Eu acho que de fato a gente é bem diferente, né? Competição não existe, né? Existe admiração e respeito, né? Eu entendo que o Fábio é muito expert na parte de supply, a Júlia na parte de legal, eu não tenho nem noção, né, dessa área. Então a gente respeita isso, a gente também tem bastante abertura para fazer perguntas, para desafiar e também respeitar, né, as diferenças que tem entre a gente, né? Eu sou um pouco mais introspectivo. O Fábio é bem mais... Né? O Fábio é dos meus, gosta de falar. Sim, Eu gosto. Ele participa de bastante palestras, podcasts, etc. Eu e a Júlia, a gente não faz tanto, né? Então, a princípio, teria aí uma abertura para a gente ficar com ciúmes, né? Com inveja. Mas isso não acontece. A gente respeita muito, a gente enxerga, né, o valor que cada um traz para a mesa. E, sinceramente, até agora... Funcionou super bem, super bem. Vocês estão há um ano e pouquinho, né? Um ano. Exato. Exato, um ano. Legal, muito bacana. Joia. Com relação às pessoas, esse primeiro bloco, só explicando aqui para a nossa audiência, esse primeiro bloco a gente vai explorar muito essa questão dessa liderança compartilhada. Então, numa liderança que se tem um executivo, esse executivo vai dar as mensagens para os funcionários, dar as mensagens para o mercado, fala com os acionistas. No caso de vocês, como que funciona isso? Vocês são 3. Aí tem lá a reunião geral da empresa para falar com os funcionários. Como é que vocês lidam com os temas que não são especificamente da sua área, os temas em geral? Como é que vocês tratam isso? Olha, a gente tem lá na Print, a gente tem um momento que a gente chama o Fala Print. Uhum. Nesse Fala Print a gente fala do nosso negócio e a gente fez justamente agora uma reestruturação para que a gente pudesse comunicar melhor e aí principalmente com essa liderança compartilhada, a gente comunicar melhor com nossos colaboradores, tipo, discutindo estratégia, a gente como liderança, a gente colocando nossas visões em cima dos valores da empresa, dos objetivos que a gente tem traçado dentro dos nossos OKRs. Uhum. Então, a gente construiu justamente agora, a gente reformulou para que isso fique mais claro para as pessoas. E eles possam escutar das nossas bocas, como lideranças, escutar o que é que a gente pensa para cada objetivo. Por que aquele objetivo é importante para o nosso negócio? Uhum. Então, essa foi uma forma que a gente aprendeu para que todo mundo... e a gente fica revezando entre a gente.
Então, uma vez Greg fala sobre um objetivo, o que é que ele pensa, outra vez é Júlia, outra vez sou eu, justamente para que todo mundo entenda que a gente, como liderança, nós somos 3, mas nós somos, cada um é um terço. Nós somos únicos quando a gente fala representando a empresa. Então, isso foi uma coisa que a gente fez, que a gente aprendeu para a gente conseguir que isso chegue melhor na cabeça do nosso colaborador. Bacana, muito legal. E quando o assunto é reportar lá para fora, né? Vocês são parte do grupo Simpress. Imagino que vocês tenham uma cadência lá com algum executivo, né? Porque é normal. Eu, por exemplo, tenho uma cadência com o meu chefe uma vez por semana, né? Mas, de novo, sou eu e ele, né? Ele é o presidente Latinoamérica, sou o presidente Brasil, e eu reporto lá, eu e ele, ali no one-to-one de 1 hora semanal. Como é com vocês? Né? Vocês são 3. De novo, eu entendo que cada um tá com tem ali os seus chapéus, né? Porque vocês não têm um chapéu só, vocês têm vários. Mas como que é essa dinâmica de reporte para fora? Como é que vocês lidam com essa reunião? Bom, nosso reporte é uma reunião a cada 3 semanas. Então, primeiro, semanalmente, a gente envia os indicadores e resultados da semana. Então, ele já tem material. São as OKRs. Exato. Okay. OKRs, indicadores e todas as referências para eles acompanharem o negócio sem a gente precisar gastar tempo da reunião com esse tipo de informação. A cada 3 semanas a gente se reúne, nós 3, e a dupla que toca a print por parte da investidora. Então eles também são 2. É o CFO Global e o VP de Legal Global. E durante a reunião, o que é interessante, como nós temos 3 verticais, cada um tem a sua vertical, quando os assuntos são lançados por nós, cada um traz assunto da sua esfera. Quando eles fazem perguntas, nunca deu errado. 2 que se calam e 1 responde. A gente não tem dúvida quem responde cada matéria. É impressionante como flui. Eu acho que vocês, aqui correndo o risco de falar uma bobagem, porque a gente acabou de se conhecer, eu estou conhecendo a história de vocês agora, mas eu acho que vocês têm um entrosamento, né, muito... Eu acho que até muito difícil de acontecer, né, porque vocês, cada um sabe qual é a sua área, né, o ego tá de lado nessa questão, tá todo mundo olhando para... Que deveria ser assim sempre, né, a propósito, deveria estar olhando o resultado da empresa, né, mas nem sempre é assim, no mundo real, né, a gente sabe que o ego, enfim, vaidade, acaba atrapalhando muito, às vezes, os negócios. E vocês têm aí uma química muito interessante, né, a dinâmica muito interessante. Mas e do ponto de vista do funcionário? Júlia, já que você é pessoas também, vou destinar essa para você. Do ponto de vista do funcionário, o funcionário entende essa relação? Então ele sabe, na sua opinião, ele sabe para quem recorrer em cada um dos momentos? Essa liderança é clara para eles? Como que isso funciona? Tem 2 aspectos aqui. Em primeiro lugar, se o funcionário sabe que nós 3 lideramos a Print, descobrimos que não sabia. A gente já estava 6 meses nessa posição, fizemos uma pesquisa e vários não tinham captado a mudança na saída do CEO. Então, essa estruturação que o Fábio comentou, que é a nossa reunião mensal do Fala Print, a ideia é deixar claro essa liderança. A outra perspectiva é o colaborador está lá e normalmente ele vai para o seu líder. E o líder segue nas relações de liderança. Agora, por exemplo, a gente tem, apesar desse ser o caminho mais natural, porque é o mais próximo, porque é o profissional que ele tem mais contato direto, na Print real, a gente não liga para a hierarquia. Então, a gente tem estagiários fazendo apresentação para executivos. A gente tem gente da fábrica que entra no meu Slack e faz perguntas porque viu uma informação do Fala Print e ficou na dúvida. Então, o acesso é aberto e todos são muito receptivos. Agora, provavelmente, a gente ainda tem um caminho para deixar bem claro como funciona a Print. Aliás, eu acho, nessa liderança. Complementando, eu acho que esse caminho nunca acaba, a propósito. Mesmo quando é uma pessoa só, é um caminho
né, de construção eterna. Quantas pessoas vocês são hoje? 470. Uau, é um time bastante grande, né? Bastante grande. E, Júlia, como é que vocês fazem, ainda nessa questão de pessoas, como é que vocês fazem a contratação do nível gerencial? Né? Vocês passam, o candidata passa por vocês 3, aí vocês têm que ter um consenso, se os 3 não toparem, a pessoa não entra, ou se é para uma área, sei lá, se é mais para a sua área, você que tem a decisão. Como é que é esse processo lá na Print? Bom, a gente tem a primeira seleção de nível gerencial, já nessa versão com nós 3 na liderança. Uhum. E primeiro tem a triagem feita pela consultoria externa. E o que a gente tem feito, e atualmente essa vaga está aberta, que é para um gerente de estratégia. O que a gente faz, após essa primeira triagem, a gente tem feito uma entrevista, nós 3 e a nossa gerente de gente de cultura. Uhum. E depois dessas entrevistas, a gente conversa nos bastidores. Em geral, a nossa opinião é muito parecida. E o que a gente tem feito até aqui, em vários casos, a gente notou que os candidatos não tinham um perfil adequado. E até aconteceu de haver um perfil, mas no final a contratação acabou não dando certo. Ele foi promovido na empresa que ele está, enfim. Perdemos. Mas a ideia é que a gente entre nesse consenso, inclusive considerando que é para uma das verticais, que nesse caso é a vertical do Greg. Legal. E como é que tá, Greg, para achar profissional especializado aí? Essa vaga de estratégia está aberta faz um bom tempo, já é complicado. A gente está procurando uma coisa bem específica também. A gente quer alguém que já tenha experiência em estruturar uma área de estratégia, que tenha bastante know-how na parte de inteligência de mercado. Então, isso é um skill set bem específico, bem né? Específico. É parecido com o desafio que a gente está tendo em tecnologia, né? Em tecnologia também... Sumiu, né? Sumiram os profissionais. Não, sumiram. É que a gente está competindo não somente com as melhores empresas do Brasil, a gente está competindo com as melhores empresas do mundo. Né? Agora, a pandemia acelerou pode muito trabalhar isso. remoto, né? Exato. Então, e o dólar, né, do jeito que está o câmbio hoje, então tá bem complicado, né? Então, a gente tem um desafio muito grande de fazer employer branding, né, no time da Júlia, para de fato, né? A gente tem uma cultura super bacana. Quem entra na Print não quer mais sair. Quando por algum motivo sai, tem muitos casos que a pessoa até quer voltar e volta, acaba voltando. É tipo o ex que ninguém supera, sabe? Então tem isso acontecendo, mas a gente tem que divulgar isso. Né? Isso é um dos nossos próximos grandes desafios, né? Spread the word, que na Print é legal, é bacana. Remunerar bem, né? A gente teve todo um trabalho de adequar, né, os salários dos printers ao mercado, se posicionando até um pouco acima, e tornar, né, sempre falo isso, sempre fica me zoando por causa disso, mas deixar a Print sexy. Né? A Print... É isso mesmo. Não é só um slogan, sabe? Não é só, a Print, de fato, é muito mais que uma gráfica online. A gente tem tantas tecnologias, tantas coisas bacanas, tantos projetos, tanta liberdade, esse mindset de startup sem, né, as coisas um pouco mais toscas, assim, de fato já mais sólida, já né? Bem mais sólida. Então, é isso que a gente vai focar bastante nesse próximo ano. É um grande desafio. Muito legal. O Greg, e legal, né, que tipo, o grupo que a gente faz parte, ele tem essa cultura, né? Tem essa cultura muito forte, uma cultura que é uma empresa gigante, que fatura 3 bilhões de dólares anual, e tem ações na Bolsa de Nova York, tem sua informação pública, e consegue que todos os negócios tenham sua cultura independente, todos os negócios tenham essa... Eu tive a oportunidade agora de ter um workshop com vários executivos de outros negócios, com mais de 14 negócios, e a cultura que existe no grupo é a cultura que a gente tem na Print. Então, a gente faz parte de uma cultura maior, do negócio global, que isso é muito legal, de quem está dentro da Print, tem acesso a esse tipo de network, esse tipo de tecnologia que existe no mundo afora. Então, é muito legal. Venham para a Print que a gente tem muita coisa legal. O Fábio é muito marqueteiro. Mas tá certo. Falando nessa questão de cultura, eu, obviamente, aqui vou supor uma coisa. Provavelmente a aquisição pelo grupo Simpress teve a ver com isso, porque nas aquisições se procura muito essa questão do match cultural, né? Mas por falar em cultura, e a gente fala muito sobre isso, mercado afora, porque a cultura da empresa,
Como é a cultura da Print? E quais são os pilares que vocês têm, que vocês mais se orgulham de ter, né? Já entendi que é uma empresa mais de tecnologia até, né? Uma empresa moderna, uma empresa sexy. Eu gosto desse termo também, porque ele traduz exatamente o que é, né? Uma empresa que chama atenção, uma empresa que as pessoas se interessam por entender um pouco mais, né? Esse é provavelmente o contexto do sexy. Mas como que é a cultura? Eu vou dar primeiro meu depoimento pessoal. Excelente. Quando eu trabalhei em escritórios de advocacia e depois em empresas ou já mais estruturadas ou uma empresa mais tradicional, e eu ouvia muito falar da importância da cultura, eu realmente não entendia bem. Também porque eu não conseguia enxergar a cultura. E a cultura você pode enxergar. Quando eu entrei na Print, eu não gostei. Sério? Eu não gostei. Só uma pergunta, você vinha de onde? Você estava vindo de que empresa? A última empresa era Unisys. Unisys, uma empresa de tecnologia mesmo. E você estava no legal lá. De 90 anos, né? Eu era legal tributário lá. Tributário, tá. E foi um choque de ambiente, foi um choque de comportamentos. Então, eu entrei para estruturar, criar o departamento tributário. Então, no início, eu era a única advogada. Eu sentava em mesas compartilhadas com outros profissionais. Vinha um super jovem, sentava do meu lado e falava, eu preciso de um contrato. E eu pensava assim, oi? De contrato do quê, né? Oi? Do que estamos falando? E lógico, eu estava ali justamente para criar processos. Então, esse é o grande desafio. E eu achava tudo muito solto, achava tudo muito sem ordem. E aí, claro, eu tinha entrado, e foi na mesma época que o Greg entrou, o Fábio entrou, outros executivos entraram para criar processos na Print, para fazer o turnaround da empresa solta demais, com crescimento exponencial, não exatamente preocupado em resultado, para o crescimento mais sustentável. Com o tempo, as pedras foram indo para os seus lugares e tudo foi se encaixando. E eu fui me sentindo que eu podia pertencer àquele ambiente. E se a gente salta 4 anos, eu não poderia imaginar que eu pudesse ter um ambiente tão gostoso de trabalhar. E aí, respondendo sua pergunta, finalmente. Colaboração real. Então, a gente sempre pergunta para os novos printers, depois de algumas semanas de casa, o que eles sentiram de mais diferente dos ambientes que eles estavam. Eles falam a receptividade e a colaboração, a forma como a gente obtém informação aqui dentro. Isso não é só dentro do seu time, é dentro de qualquer time. A gente usa... Um dos nossos grandes valores também é o sentimento de dono. Né? Então, e esse sentimento de dono e também o intraempreendedorismo dentro da Print, eles dão o valor à inovação. Qual que é esse valor? Para você realmente ser uma empresa que valoriza a inovação, você tem que estar aberto para ideias. Você não pode receber uma ideia e falar, não, isso não serve. Você tem que trabalhar essa ideia, você tem que ter certeza. Né? E até por iniciativa do time do Fábio, a gente criou o programa Inove Print, que ele capta ideias, processa ideias e valida ideias. Qualquer um pode trazer ideias. Qualquer pessoa pode trazer ideias. A gente já premiou um colaborador, e antes do programa existir, pela cultura, um colaborador da produção que percebeu que calibrando a máquina de uma outra forma e operando a máquina de uma outra forma, a gente tinha economia de papel. Ele aproveitava mais a folha de impressão. E a gente deu um prêmio para ele numa época que o programa nem existia. Né? E mudou o processo. E o outro ponto a gente fala de ir além da vírgula, que é reconhecer o valor de cada profissional, dos feitos. Então, são celebrações. Pode ser no e-mail, olha, fizemos isso, foi mérito do fulano, tal. Pode ser nos reconhecimentos mensais, nos destaques do mês. E é
uma cultura humana. Uhum. Assim, a gente pode resumir que a gente tem uma cultura humana e tem uma preocupação assim, genuína com o ser humano. E não falo isso por falar. Uhum. É assim. Uhum. E isso faz com que o meu dia não seja pesado, o meu dia é leve. E eu sinto que a gente tem abertura para sempre fazer a print melhor. Uhum. Real. Legal. Só explicar aqui, essa vírgula ó, que ela estava falando, é a vírgula da print, jogar aqui para vocês verem. Ó. É o nosso logo. É o logo, tá aqui em cima da mesa para vocês. Deixa eu colocar aqui para todo mundo poder ver. Mas, Fábio, eu te interrompi, você ia falar alguma coisa. Eu ia complementar, tipo, alguns de nós, a gente veio de empresas que a gente tinha, muitas vezes, a cultura de uma equipe não é a cultura da empresa. Uhum. Eu passei por isso nas duas empresas anteriores que eu trabalhei. Uhum. Eu tinha uma cultura muito diferente na minha equipe do que era a cultura geral da empresa. E o que eu digo muito, inclusive eu já trouxe até algumas pessoas, né, lá de Natal também para vir trabalhar com a gente. Verdade. Natal exportando talentos, hein? Opa, tem trazido alguns. Que é que uma das coisas que eu digo muito pro pessoal é a cultura da print. Você lembra? Até pro pessoal que eu trouxe, eu digo, você lembra da cultura que a gente tinha na nossa equipe? Aqui, a cultura não é só na nossa equipe. A cultura é na empresa toda. Uhum. Então, isso faz muita diferença. Uhum. Você tem um ambiente leve, você tem a liberdade de chegar na equipe de Júlia, trocar uma ideia, você sabe que você vai ter a mesma receptividade na equipe do Greg, trocar ideias, criticar, pra gente construir um negócio melhor. Então, isso da print, para mim, é algo muito valioso e que a gente vai fortalecer a cada dia. Muito legal. Eu sei que vocês tinham até um ano atrás um CEO, né? E me parece que era um cara querido, né? Pela organização. Greg, como é que foi, na tua percepção, ou está sendo, né? Porque é uma transformação, né? A gente falou já sobre isso aqui. Vocês estão há um ano, mais ou menos, né? Nessa posição do 33% CEO. Como é que foi a receptividade de vocês, da equipe? Como é que está sendo? Que barreiras talvez vocês tenham enfrentado? Que desafios você acha que vocês ainda têm pela frente? Não, de fato, o CEO, o Hugo, né, que agora está na Pet Love, foi muito, muito querido mesmo, um cara super empático. E agora a gente ainda está, né, construindo o caminho para meio que substituir a posição dele de meio cheerleader, sabe? Uhum. Tipo, de um mascote, uma pessoa única para todo mundo, né, olhar, beleza, essa é a liderança da print. A gente está chegando lá, né, a gente está reestruturando todas as reuniões mensais que a gente tem, o jeito que a gente conversa e comunica com os colaboradores, mas é um caminho. A gente ainda não chegou, né, no final desse caminho. É complicado, né? São 3 pessoas em vez de uma pessoa, então fica... Que por si só já tem culturas diferentes, né? A gente já exato. falou aqui, cada um veio de uma origem, cada um teve... né? Exato, mas mesmo assim, né, a gente tá conseguindo, né? A gente está reestruturando todo o jeito que a gente comunica agora, mas eu confesso que é um desafio. Não sei como a Júlia e o Fábio estão enxergando, mas a gente está caminhando, está chegando lá. Sinceramente, eu acho que a gente não precisa de um CEO, né? É mais a gente entender como que nós 3 consegue se encaixar nessa função também. Excelente. O grande desafio é porque nós 3 nos comunicamos de forma diferente. E a gente sabe que a gente não deve e não vai mudar isso. Então, o desafio é de que forma, sendo 3 lideranças tão diferentes, a gente pode passar a imagem única. De liderança. De uma coisa coesa. Né? Estamos indo para o mesmo caminho. É um belo desafio. É um belíssimo desafio. Ainda sobre essa questão de cultura, e já para a gente começar a dar o contorno aqui de encerramento desse primeiro episódio, desse primeiro capítulo, dessa conversa que está super bacana com vocês, que tipo de coisas vocês fazem para fomentar a cultura? Né? Então, por exemplo, os novos printers que entram, né? Como é que vocês trazem a cultura para eles? Como é que vocês mostram, né, a cultura da companhia? Que tipo de coisa vocês fazem para os funcionários, para fomentar a cultura? Como é que é no dia a dia de vocês isso? Olha, acho que Júlia depois vai poder complementar com certeza, mas uma coisa muito legal que a gente insere todo mundo novo que entra é na nossa cultura de OKRs. Então,
todo mundo que entrou, e aí o OKR por si só, já é uma forma de gestão que você faz ela de forma colaborativa. Então você comunica para todo o negócio, você faz com que as pessoas participem, você tem lá um painel com nossos OKRs disponível para todo mundo acessar. Então, eu diria que os OKRs é uma ferramenta que tem nos ajudado bastante para que o pessoal entre, já vê, aqui a dinamicidade que a gente lida com o negócio, como a gente quer inovar, quais são os objetivos da empresa, para a gente estar aqui aberto para a gente discutir. A cada 3 meses a gente faz dinâmicas com nossas equipes para a gente discutir os OKRs, quais são os OKRs para o próximo quarto, o que é que a gente tem pela frente. E isso é uma coisa que a gente já vai fazer 2 anos, né, Greg? 2 anos já. Que a gente tem os OKRs implantados e isso tem ganhado cada vez mais velocidade, trazendo resultados, inovações, novas melhorias de processos, ganho de eficiência. E tudo isso só acontece se for colaborativo. Então, essa é uma Aí só para esclarecer para todo mundo que tá assistindo a gente, o que são as OKRs? Eu vou passar a palavra para o nosso amigo Greg, que ele complementar muito bem. Eu poderia dizer que as OKRs são indicadores que eu tenho do negócio. Sim. São compostos de indicadores, né? São os objetivos, né? OKRs é nada mais do que objetivos e resultados-chave. Results em inglês. Então, o objetivo é o que você quer alcançar. Isso não é um projeto, é de fato alguma coisa. Eu quero ser o melhor na experiência do e-commerce, uma coisa assim. E aí, resultado-chave é alguma coisa mensurável. Eu vou mensurar isso através, por exemplo, eu vou aumentar a minha taxa de conversão do site de 2% para 2,5%. Uma coisa assim. Então, esses são os nossos OKRs. A gente tem isso tanto para a companhia como toda, né? A gente revisa eles trimestralmente. E aí, isso depois também é desdobrado para todas as áreas. Então, cada área também tem seus próprios OKRs, próprios objetivos e Key Results, que juntos fazem que a companhia consiga alcançar os objetivos gerais. E essas OKRs, elas são compartilhadas, ou seja, o que você falou, as pessoas elas sabem das OKRs, elas entendem o que são essas OKRs, e eu imagino que vocês também meçam e divulguem o andamento, o quanto vocês estão alcançando delas. Exatamente. Tanto, né, no dia a dia, através do Monday que a gente usa, é uma plataforma para exatamente fazer PMO, né, para fazer a gestão desses projetos, desses KRs. Mas também a gente divulga muito claramente para a companhia como toda na reunião mensal, né, que a gente chama de fala print. Aí a gente traz todos os resultados, projeções, né, a gente preza bastante pela transparência. A gente não quer esconder número nenhum. A gente está todo mundo junto tentando alcançar os OKRs da empresa. Muito bacana. Algum evento, alguma coisa específica que vocês façam, Júlia? Além disso, falando em cultura, quando os novos printers ingressam, e eles ingressam semanalmente às segundas-feiras, tem o check-in. O check-in tem as informações básicas, como funciona o departamento de pessoal, que dia recebe, o plano de saúde, dados mais básicos e burocráticos de direitos. Para não atrapalhar a reunião específica dos valores. E esse é o passaporte. Então, no final do mês, junta todos os printers que ingressaram às segundas-feiras, que já começaram a trabalhar na empresa, então eles têm um pouco mais de facilidade de captar de reconhecer já em parte. E aí a gente trata dos valores, tem o vídeo sobre, e tem a apresentação sobre o que é a Print, o que a Print faz, como a gente trata a nossa marca. E a partir daí eles estão prontos para acompanhar. E cultura e valores, você reforça. E a cada momento diário. Que você puder, você reforça. É isso aí mesmo. Pessoal, obrigado por estarem conosco aqui até agora, para esse primeiro capítulo dessa conversa super legal, com um monte de insights, dicas, e informações relevantes. A gente está usando, obviamente, a Print como um exemplo, mas muito do que eles estão falando aqui pode ser aplicado em outras empresas. São conceitos super modernos, por exemplo, OKRs é um conceito bastante usado hoje em dia nas empresas. Então fiquem com a gente,
Daqui a 2 dias a gente publica o último capítulo dessa conversa e a gente ainda vai falar sobre diversidade, a gente ainda vai falar sobre inovação, a gente ainda vai falar sobre ESG. Tem um monte de coisa bacana que a gente ainda vai cobrir aqui nessa conversa com essas 3 feras que estão conosco. Fiquem com a gente, fiquem bem e até o próximo episódio.